À primeira vista, as unidades do SESC São Paulo parecem reunir ambientes com finalidades muito diferentes no mesmo lugar. Piscinas, ginásios, clínicas odontológicas, teatros, espaços expositivos. A programação também passeia por áreas bastante diversas: artes, esportes, saúde, lazer, alimentação, cidadania, turismo social, sustentabilidade. Programas tão variados buscam o bem-estar das famílias dos trabalhadores do comércio de bens e serviços e do turismo. Com mais de 7 décadas de existência, o SESC São Paulo trabalha os conceitos de cultura e educação de forma ampla, criando programas originais e inovadores. Os espaços físicos e virtuais estão em constante expansão. E o atendimento se abre para toda a sociedade, transformando as unidades em espaços livres, democráticos e inclusivos. Olá, sejam todos bem-vindos a mais este capítulo do ciclo de debates 120 anos de Érico Veríssimo. Dessa vez, recebemos com alegria a escritora Letícia Wierchowski, que é de Porto Alegre, escritora, roteirista brasileira, autora de romances, contos e livros infanto-juvenis. Ficou conhecida por A Casa das Sete Mulheres, sucesso literário adaptado para a TV. Sua obra explora temas históricos e familiares com linguagem poética e sensível. Seja muito bem-vinda, Letícia. Muito obrigada. É um prazer estar aqui com vocês para falar de uma figura tão encantadora e tão importante assim para mim quanto Érico Veríssimo. Pois é, Letícia, você, inclusive, teve essa oportunidade de fazer um mergulho bastante profundo na obra dele, especialmente em O Continente, né, do O Tempo e o Vento, porque você adaptou para o cinema, né? Então, vamos começar explorando um pouco desse trabalho, né? Como é que foi esse mergulho nessa obra tão importante nesse époco, né? O grande épico da literatura brasileira, né? E para nós aqui do Sul, né, uma história que nos conta, né, nos ensina de onde viemos e como nos construímos. Eu, desde muito menina, lia o Érico, né? Ele tem muitos livros infantis, então me lembro assim na minha infância, sentada lá no terraço da minha casa, lendo o Urso com música na barriga, o Aviãozinho Vermelho, enfim. E quando comecei a escrever, naturalmente, e a ler, que lia muito sempre, me apaixonei pelo Continente. E aconteceu que quando eu escrevi A Casa das Sete Mulheres, evidentemente o Érico, com essa luz que coloca sobre as mulheres do Sul, né, me encantou e à medida que eu decidi escrever meu romance, eu fui reler O Continente e toda a trilogia do Tempo e o Vento. Mas aí A Casa das Sete Mulheres estreou, tal, fez sucesso, Jaime Irmão Jardim dirigiu, e passados uns 4 anos disso, o Jaime me ligou e me disse: Letícia, comprei os direitos do Tempo e o Vento, e eu queria que tu adaptasse para o cinema. E eu falei: mas Jaime, nunca fiz um roteiro na minha vida, não sei fazer roteiro, tu me bota o Érico Veríssimo. E ele falou: não, tu sabe sim, tu não sabe que tu sabe, mas tu sabe. Pois então chamamos também o Tabajara Ruas, que é outro grandíssimo talento e também um pai para mim assim na literatura, e começamos esse trabalho.
E adaptar, na verdade, adaptamos o continente, né? Já é praticamente inadaptável, são 175 anos de história, 200 e poucos personagens, e você tem que Mais conseguir, de 2.000 páginas. é, você tem que conseguir contar o continente em 1 hora e 55 minutos no máximo, é um trabalho assim muito difícil. Para que a gente pudesse fazer isso, a gente desmembrou e estudou o continente durante muito tempo, assim, cada personagem, cada trajetória, quando entrava, quando saía, né, para pensar assim qual era a espinha dorsal que a gente ia contar. Então é um livro que eu declamo trechos assim, eu nunca esqueci dos anos em que eu li e reli constantemente o Érico, e acho que foi a minha experiência mais importante assim ao longo desses 26 anos já que eu publico, foi entender, ou pelo menos tentar mergulhar no universo criativo do Érico Veríssimo para além das páginas, e eu aprendi muita coisa. Então, O Continente é um livro que é talvez o mais importante da minha vida, né, como leitora. O Letícia é interessante porque, sendo o grande épico, né, da literatura brasileira, né, ele, ele, de alguma forma, ele quebra um pouco da lógica, né, dos épicos, né, porque ele não trata os personagens de uma forma caricatural, né, quer dizer, o herói é o herói sem defeitos, o vilão é o vilão sem qualidades, né? Ele consegue dar essa complexidade a todos os personagens. Isso é um aspecto bem interessante, não é? É muito impressionante, ele realmente faz isso, né? O Capitão Rodrigo, quando entra em cena, né, já é dito que ninguém sabia de onde ele tinha vindo e que ele tinha aquele jeito que encantava e irritava as pessoas ao mesmo tempo. Ou seja, ele trabalha com a ambiguidade humana de uma maneira muito impressionante. O Érico tem um talento narrativo e também tem uma capacidade de narrativa cinematográfica, né? Ele consegue juntar essas duas qualidades. A gente visualiza tudo que ele conta. E todos os grandes personagens do romance, eles são ambíguos, né? Eles são bons e ruins. A Bibiana é uma personagem que eu acho impactante. Ela surge frágil e vai crescendo assim na sombra da Ana Terra, até que ela ganha autonomia no romance, e chega um momento em que ela arrisca a vida do próprio filho, né, do Bolívar, quando ela decide recuperar as terras da família e casar ele com a Luzia, porque, né, o casarão está construído em cima das terras que foram do pai dela, e ela sabe que ele é fraco, né? E depois, quando o filho sucumbe a essa dificuldade toda, né, ela lembra do que a Ana Terra dizia para ela: Bibiana, Bibiana, não se pode fazer pechinchas com a vida. Então, todos os personagens trazem essa força, e até os personagens que parecem duros em algum momento mostram a sua fragilidade, como o Maneco Terra, pai da Ana Terra, né? Um homem rude, rude por necessidade absoluta, né? Num rancho no meio do nada, tendo que sobreviver, né? Com um trabalho árduo, exposto a todas as intempéries e a qualquer um que chegasse ali criando os filhos. E quando chega o personagem do Pedro Missioneiro, né, um índio ferido, e né, naquelas circunstâncias temporais onde havia uma certa, por parte deles, assim, um certo medo, uma desconfiança dos povos originários, dos indígenas, e ele trata do Pedro, mas recolhe o punhal, né? Guarda o punhal, não vai deixar um desconhecido com um punhal. E depois tem uma cena maravilhosa em que o Érico faz o Pedro chega lá numa noite de chuva e lê e toca, né, para a família uma música na flauta. E, e eu vou até fazer aqui literalmente para vocês verem. Vai lá, entra na casa, no rancho, está chovendo muito lá fora, e o Pedro missioneiro diz: Vosmecê me dá permisso para tocar alguma coisa? Maneco Terra: tocar flauta, explicou Pedro, e mostrou a flauta que tinha feito do Mataquara. Então ele começa a tocar, e dentro daquela casa fria, úmida, dura, entra uma beleza que eles desconheciam. Então,
aqui, vamos literalmente. Maneco Terra escutava. Horácio olhava para o teto. Antônio riscava a madeira da mesa com a ponta da faca. Havia lágrimas nos olhos de Dona Henriqueta, lágrimas que lhe escorriam pelas faces sem que ela procurasse escondê-las ou enxugá-las. E mesmo na tristeza, seu rosto não perdia a expressão de resignada serenidade. De repente, Ana Terra descobriu que aquela música estava exprimindo toda a tristeza que lhe vinha nos dias de inverno, quando o vento assobiava e as árvores gemiam. Nos dias de céu escuro em que, olhando a soledade dos campos, ela procurava dizer à mãe o que sentia no peito, mas não encontrava palavras para tanto. Agora a flauta do índio estava falando por ela. A música cessou. Fez-se um brusco silêncio que chegou a doer nos nervos de Ana. Agora só se ouvia o ruído da chuva e o chiar da chama da lamparina batida pelo vento. Maneco puxou um pigarro e perguntou: onde foi que aprendeu a tocar? Na missão, disse o índio. Também sabia tocar chirimia. Maneco abriu a gaveta da mesa, tirou de dentro dela o punhal e atirou-o para Pedro, que o apanhou no ar. Não explicou nada. Achou que não era necessário. Então, a beleza desse homem rude, que diante, né, da arte, posso confiar, e devolve para o índio, né, o punhal. O Érico tem essa capacidade de fazer com que os personagens sejam extremamente complexos, né? E o leitor vai se fascinando por uma narrativa complexa que conta toda a história de formação do Rio Grande do Sul, com personagens assim, né? Com um elenco de personagens fascinantes. Sim. E te provocando, quem é o personagem ou a personagem que mais te encanta em um continente? Sabe que está tendo aqui no Sul uma coisa muito simpática, que é o seguinte: o TRE colocou aqui na Assembleia Legislativa, para comemorar os 120 anos do Érico Veríssimo, uma urna. E você vai até lá e você vota qual o seu personagem preferido. Que interessante. Então você pode chegar lá e votar. Então é Ana Terra, Bibiana, Capitão Rodrigo, Ana Terra, Bibiana, Capitão Rodrigo e mais um outro personagem que eu não lembro. E eu achava que ia ganhar o Capitão Rodrigo, porque ele é aquele personagem meteórico no romance, mas parece que é a eleição. E para mim, assim, os personagens que mais me encantam nesse romance, eu não posso dizer que um deles não é o Capitão Rodrigo, porque ele tem um impacto. Eu nunca mais consegui deixar de olhar o Capitão Rodrigo como eu olhei pela primeira vez na infância, ainda sem ter lido O Continente, sentada na sala da casa da minha tia-avó e vendo Tarcísio Meira na banheira com a Bibiana na primeira versão da série O Tempo e o Vento, e eu me apaixonei pelo Capitão Rodrigo de uma maneira absurda ali. Então, o Capitão Rodrigo é um personagem fundamental para mim, eu sou apaixonada por ele, e sou apaixonada pela Bibiana também, né? Os personagens que eu mais gosto são Bibiana, Capitão Rodrigo e Pedro Missioneiro. Sim, sim. E na sua opinião, quer dizer, o que encanta em cada um desses personagens? Se a gente pudesse assim tentar fazer uma anatomia emocional, digamos, né, Pois desses então. personagens, né? O que encanta em cada um desses personagens? Vamos começar então por ordem cronológica, né? Desses três, o que entra primeiro no romance é o Pedro Missioneiro, né? Um mestiço, filho de uma índia muito provavelmente violentada por um branco, naquele tempo em que o continente de São Pedro do Rio Grande era território de ninguém. Ela chega grávida nas missões, tem o filho, morre no parto, ele é acolhido pelo Padre Alonso, né? Aí o cura diz: padre, você vai ser padrinho do menino, como ele vai se chamar? E aí ele diz: veio do continente de São Pedro, então vai se chamar Pedro. A partir disso, o personagem está instalado no romance, mas o Érico não precisa nos mostrar os primeiros anos desse personagem. Então ele faz um dos sumários mais lindos da literatura para mim, que é quando ele escreve: e então a geada de 5 invernos branqueou os telhados da missão, e o sol de 5 verões aqueceu as suas pedras. E aí o menino cresceu, né? E aí a gente começa a ver esse personagem que, diferente de todos os outros,
né? A gente está falando de uma gente telúrica da Terra, não é à toa que a linha principal da narrativa são a família Terra, né? Esse é um dos poucos personagens que tem um vínculo mágico com o mundo. Ele é mais do que o chão, ele está voltado para o céu. A gente começa a ver que ele, ao contrário de todos os outros, ele tem uma intuição de futuro e ele é místico, ele lida com misticismo. Ele começa a ter comportamentos, né? Quando ele está aprendendo a tocar, ele fica rosa mística, né? O que é rosa mística? Conheço rosas brancas, amarelas, mas rosa mística. E a partir dali ele vai tendo visões de futuro. Durante vários momentos em que ele vive nas missões, ele avisa coisas, ele sobe na igreja, toca o sino, fala que o Sepete Araju foi ferido, mas não morreu, avisa que vai vir a guerra, né? Quando acontece a guerra entre espanhóis e portugueses. E esse personagem, ele é encantador para mim, porque lá no final da trajetória dele, quando ele já está no Rancho dos Terra e a Ana descobre que está grávida, ela vai até ele e fala: Pedro, estou grávida. Foge, porque o pai vai te matar, isso é óbvio, a gente sabe que o Maneco Terra vai fazer isso. E ele olha para ela e fala: não, demasiado tarde. Né? Eu sonhei que 2 homens me enterravam embaixo de uma árvore. E tira o punhal e entrega para ela. Qual é o personagem? Né? Quando você constrói um personagem, que nem diz o Amos Oz, ele fala o seguinte: ou você diz eu faria exatamente isso, ou eu jamais faria isso. Né? Quando você vê isso, você diz eu jamais faria isso. Mas você sabe que esse personagem vai fazer isso, porque o Érico constrói ele o tempo inteiro com essa visão mística do mundo. Ele sabe o que vai acontecer. Então, quando a Ana procura ele não pode fugir ao destino. Ele diz, não adianta mais. Entrega o punhal e realmente, né, os irmãos da Ana são obrigados a matá-lo. Né? É uma questão de honra, é uma coisa que todos eles fazem infelizes, mas fazem, a honra é maior do que qualquer outra coisa. E o personagem sai do romance. Mas o que me encanta nele é essa construção assim do improvável. O Érico vai plantando, né, as pistas de que lá no final ele vai fazer isso, que quase ninguém faria, mas ele faria. Né? E esse personagem deixa dentro da história da família essa semente de magia, de sensibilidade que passa escondida por muito tempo, até que lá no final, um dos últimos personagens, que agora eu esqueci o nome, que é quem vai escrever a história, né, que é escritor, quer ser escritor, ou seja, depois de 3 gerações de personagens duros e que lidam com a realidade, volta essa coisa de eu vou contar quem é essa gente, eu vou falar sobre isso, né? E aí se resgata isso. Então, para mim, o Pedro Missioneiro, ele é um dos personagens mais encantadores do livro. Depois vem a Bibiana, para mim, que é encantadora, porque apesar de nascer praticamente oprimida pelo pai, né, pelo Pedro Terra, ela levanta a cabeça quando ela decide casar com o Capitão Rodrigo. O Pedro diz, olha só, ele é um malandro, ele não é parecido conosco, e ela fala, olha só, pai, se eu não casar, se eu não casar, tu vai ficar feliz. Mas se eu não casar, eu vou ficar triste, vai ficar triste o Capitão Rodrigo, e ela fala, vai ficar mais gente triste do que feliz, e ela casa. Quando ela casa, ela ganha autonomia. E ela é uma mulher que ela sabe que ela está fazendo uma aposta muito alta, né? Não se pode fazer pechinchas com a vida. Mas, ao mesmo tempo, ela vai crescendo no romance. E quando o Capitão Rodrigo morre, né, ela recupera, ela ganha total autonomia. Ela diz, todo mundo dizia que o Capitão Rodrigo tinha morrido, quando ela vai botar lá, fazer uma homenagem, passam-se 10 anos e o Érico faz esse pulo temporal, o Capitão Rodrigo morreu na Revolução, e ela vai lá onde ele está enterrado, coloca umas flores no túmulo, e ela pensa, todo mundo diz que ele morreu, mas para mim ele voltou para casa. Ou seja, finalmente ela é dona do Rodrigo. Ela só é dona do Rodrigo na morte, né? Porque quando ele era vivo ele fazia o que ele queria. E aí ela passa a ser a protagonista do romance e leva a família para frente, né? Até que ela vai envelhecendo e aí o Licurgo assume o protagonismo da história. Mas para ela levar a família para frente, ela arrisca pesado. Então me encanta na Bibiana essa mulher que é frágil e forte ao mesmo tempo, né? Ele dá para o romance
A Ana Terra já faz isso, mas a Bibiana eu acho que faz mais isso ainda, porque a Ana Terra, ela é uma personagem forte, mas ela não tem outra alternativa. Se ela não vai embora do rancho destruído, quando chegaram lá os castelhanos, ela vai morrer. Agora, a Bibiana não, a Bibiana poderia simplesmente dizer, não, deixa as coisas como estão. Não, ela assume protagonismo porque ela quer, porque ela tem um objetivo, né, que é ser dona da casa e comandar aquela cidade, assumir o protagonismo da cidade. Então, essa personagem é uma das primeiras mulheres da literatura, assim, a ser dona da história, né? Comandar, levar essa história com ela. Então, ela me encanta demais por isso. E o Capitão Rodrigo, eu acho que não tem uma mulher que leia O Continente e não saia suspirando por causa do Capitão Rodrigo, né? Inclusive, a morte dele é tão impactante que quando eu adaptei o roteiro, eu disse, não, eu vou botar ele morto, porque não é possível que ele desapareça, agora eu vou botar ele fantasma. E tem uma história muito bonitinha que um dia eu estava dando aula pelo Zoom, aqui em casa, e o meu filho mais novo tinha que ler O Continente para o colégio, para a escola. E aqui, por sorte, eu tenho 2 filhos, eles são leitores, mas O Continente é um livro grande, né? E os alunos, assim, eles planejam, vou ler tantas páginas, aquela coisa para cumprir a tarefa. E o meu filho estava lá para dentro lendo, eu tinha fechado a porta do escritório para dar aula, né? Não tem nenhuma intervenção. E daqui a pouco ele entra correndo, assim, interrompe a minha aula. Eu achei que tinha acontecido alguma coisa grave. E eu falei, pessoal, só um pouquinho, o que aconteceu, Tobias? E ele falou, o Capitão Rodrigo morreu. Então, ele estava tão impactado com a morte do Capitão Rodrigo que ele interrompeu a aula. E isso é o mais bonito, né? Porque quando você faz tão bem o que você sabe fazer, como o Érico faz, aquilo é mais forte que a realidade, né? Então, eu acho que o Érico, ele é imortal, né? A gente está comemorando aqui os 120 anos do nascimento dele, porque ele nunca vai morrer. O Letícia, é interessante porque as mulheres do continente elas passam a vida esperando os homens voltar da guerra, né? E isso, de alguma forma, acontece com seus personagens, suas personagens também, na Casa de Sete Mulheres, né? Mas, ao mesmo tempo, elas são o esteio da família, Então, né? Elas têm a verdadeira força, porque elas é que são a serenidade. Nelas repousa, né? É, é, vamos dizer assim, o destino mesmo da família, né? elas ficam, né? Elas estão sempre ali. Então, quem é que permanece onde você sabe que sempre vai ter um esteio, é ali que você vai buscar socorro, né? Aqui é um povo, o Rio Grande do Sul é um povo que viveu 200 anos grávido de guerras, né? A gente era né, espaço de fronteira, uma sucessão de guerras, e essas mulheres, elas geraram descendência para lutar. Então, elas perdiam ou esperavam seus maridos, seus filhos, seus pais, todos os homens, mas elas tinham que estar ali, né? E o que é. Na época da Casa das Sete Mulheres, parei para falar sobre isso, pelo fato de que em todas as guerras elas tiveram um papel muito importante, mas na Revolução Farroupilha esse papel foi muito mais importante, porque quando a guerra eclodiu, esses estancieiros todos que brigaram por dinheiro, né? Porque todas as guerras começam por dinheiro, não é mais nada que isso, né? Sobretaxaram o charque gaúcho e era mais fácil para as fazendas do Nordeste comprar charque da Argentina do que do Rio Grande do Sul. Então eles se rebelam e a partir daí uma ala menos conservadora desses revolucionários começa a trazer outras questões. E os escravos? Quem sabe a gente não faz uma república e tal. E aí isso toma uma outra proporção. Mas para manter essa guerra que durou 10 anos, essas instâncias elas eram fundamentais, porque eles estavam brigando com o Império não estava alimentando a guerra, ao contrário. Então elas tinham que fazer essas instâncias gerarem dinheiro. Óbvio que simpatizantes, o Uruguai e outros, até na Europa, mandavam dinheiro para esses revolucionários, mas essas instâncias eram fundamentais. E tem, assim, isso está registrado na história que várias dessas mulheres foram excelentes administradoras, como a mulher do Gomes Jardim, que chegou a ser presidente da República Rio-Grandense. O tempo em que ela administrou a Estância da Família, a Estância foi muito mais rentável, isso que ainda tinha guerra. Então, essas mulheres se mostram capazes de coisas que nem se imaginava naquele tempo, né? Elas são o esteio. E uma outra coisa que eu acho também é que
Eu acho que todo o serviço diplomático do mundo deveria ser feito por mulheres, né? Porque durante séculos, não só aqui, mas em qualquer lugar, as mulheres tinham que resolver as coisas né, na manhã, elas faziam tudo por debaixo do pano, elas não podiam se impor, então elas iam trabalhando. Isso a gente vê muito no romance do Érico, né? Essas mulheres, a Bibiana mesmo no Casarão, parecendo sempre uma pessoa discreta, quieta, mas atuando fortemente, assim, né, em silêncio, sem que as pessoas percebessem a força delas. Né? E acho que o É, Érico bota isso muito claramente para gente. isso durante na obra toda do Érico, tem essa importância destacada das mulheres e, às vezes, até de uma forma que vai além do tempo em que ele viveu, né? Em 38, quando lançou o Olhar e os Livros do Campo, 1938, a Olívia, que é uma personagem fundamental da história, é uma médica, naquela É, época, que era uma raridade, né? Então, quer dizer, a obra dele toda é muito pautada nas suas personagens, né, femininas, né? Ele dá uma importância realmente muito grande a essas personagens, né? essas mulheres, né? Uhum. A vida do Érico também é assim, né? O pai e a mãe em São Borja se separam muito cedo. O pai é uma espécie de Capitão Rodrigo, um homem sedutor, encantador, mas também que bebia, que era, né? E ele vai embora Que na era o Revolução. Perdulário também, né? Perdulário perde tudo. Tem uma Tudo. cena linda no solo de clarineta quando o Érico conta da despedida que ele vai levar o pai para o trem, o pai está indo lutar e o pai esqueceu a linguiça. E o pai não tinha dinheiro e ele fica preocupado o que o pai vai comer. E corre até a casa do pai para buscar aquela linguiça frita e vê a condição que o pai estava vivendo, uma condição extremamente precária. Então, assim, na vida do Érico, foi a mãe dele um esteio. É. E depois casa com a Mafalda, que também é uma mulher de um temperamento super forte. Tem uma entrevista bem bonita num livro que eu tenho, que são várias pessoas da época, jornalistas importantes, que vão, né, uma coletânea de conversas com o Érico. E tem uma hora que alguém, não me lembro quem, pergunta: Dona Mafalda, fale sobre o Érico. E ela responde: ele é bem grandinho, pode falar por si próprio. É muito engraçado. Sabe que eu tenho uma história legal quando a Casa das Sete Mulheres estreou. Eu moro em Porto Alegre, a 10 Uhum. minutos da casa onde o Érico viveu e o Luiz Fernando, enfim. E um dia eu estou na minha casa, ainda era só telefone fixo, toco o telefone, eu atendo uma senhora assim, Letícia, eu, sim, sou eu. Aqui é a Mafalda Veríssimo. Dona Mafalda me ligou porque tinha acabado de ler A Casa das Sete Mulheres e queria me convidar para tomar um uísque. Eu já Ah, tinha, estava perto dos netos. E aí eu fui até a casa dela, né, com meu filho pequeno, que botou a biblioteca, mexeu e tudo. E ela ficou lá tomando uísque, contando para mim assim, o que ela tinha achado da Casa das Sete Mulheres e que ela achava o Bento Gonçalves da Silva um personagem muito sem graça, mas que daí na Casa das Sete Mulheres eu tinha convencido ela de que ele tinha uma faceta interessante. Então eu fiquei emocionadíssima que Dona Mafalda em pessoa me chamou para tomar um uísque com ela. é. É interessante, né, Letícia, porque acaba que o continente, quando ele lança o continente, ele já era um escritor nacional, né? Desde Olhar os Lírios do Campo, Sim, né? Que foi um grande sucesso nacional. Então, ele de alguma forma, ele integra, talvez assim, no imaginário coletivo brasileiro, né? Ele integra o Rio Grande do Sul a esse imaginário, né? E integra de uma forma não caricatural, né? Sem modelos assim, digamos, sim, tradicionais, né? sim, sem Ele herói, entrega, sem não é mítico assim, é exato, mítico no sentido da grandiosidade, mas é, os personagens são totalmente humanos, né? exato. Quer dizer, ele entrega ao Brasil, né, um Rio Grande do Sul que é um traço da humanidade, ou seja, é complexo, né? É, é, de forma que faz as pessoas se espelharem, né?
É. causa uma comunhão, né? Uma identidade, né? Canta tua aldeia e cantarás o mundo, né? É o que ele falou. Exato, e traz, e nisso tudo, em meio a isso tudo, entrega, vamos dizer assim, uma visão, né, uma percepção das mulheres de uma forma muito mais interessante, né, do que a tradição dos velhos épicos, né, do papel das Sim, mulheres. daquelas mulheres só românticas ali, esperando o marido, e, né, frágeis, né, Uhum, principalmente, assim, né? uhum, E existem estudos que dizem, e acho que foi esqueci o nome do nosso historiador aqui, que prova que 100 anos de solidão, que Garcia Marques escreve também, inspirado no continente, sim, no Tempo e o é, Vento, né? é. Essa, O próprio essa Gabriel saga. disse isso Disse, ao né? Gabriel é. disse isso ao Érico, né? Uhum, Então, e ao mesmo tempo, né, o Érico tem uma coisa encantadora para mim, que é o fato de que faz, entregar um momento tão importante da literatura, né? Ele dá um acréscimo tão forte assim à literatura brasileira e ele sempre, sempre se denominou: eu sou só um contador de histórias. Isso é lindo demais, essa simplicidade que ele sempre teve, né? Tem até um trechinho aqui que ele deixa escrito em algum momento, não sei de onde que eu tirei isso aqui, que fala assim: ó, eu não considero, né, O Tempo e o Vento um romance histórico, pois nele a minha atenção se concentra mais nas personagens de ficção. Está claro que existe uma cortina de fundo, tecida de acontecimentos históricos, mas isso não justifica a classificação de romance histórico. Procurei nesse livro evitar excessos regionalistas de linguagem para que a história e as personagens pudessem ter um sentido, se possível, universal. Em suma, esse é o livro pelo qual quero ser julgado, se houver algum julgamento. Érico Veríssimo. Então, ele está fazendo uma obra universal, né? Ele conta o Sul, mas é a história de todos nós, né? exatamente, exatamente. É, inclusive, parece que parece não, há um épico também sobre a história de Manaus, do Amazonas. Me falha aqui, eu não cheguei a ler ainda. Mas o Érico tem essa primazia, né? E consegue fazer essa nacionalização, né? Nacionalização no primeiro momento e depois uma universalização, né? Na verdade, né? Porque trata das questões humanitárias, né? É, eu queria que você agora a gente tentasse abordar assim, porque exatamente por ser universal, né? O Érico é um autor muito atual, né? Muitas das coisas Sim, que ele tratou ainda acontecem, né? todo o tempo. É, pois é. Como é que você vê isso? Vamos dizer, essa atualidade, né, do Érico? Então, quando eu cito o meu filho aqui, que entra, por exemplo, o meu filho menor, que tem 17 anos, ele incorporou várias falas na vida dele. Isso eu acho que mostra o quanto é natural e quanto é atual a maneira como ele escreve, porque, por exemplo, como todo adolescente, ele sai mal agasalhado, né? Aí eu falo, Tobias, tá frio, põe um casaco. E ele fala, cambará macho não morre na cama. Então, isso é muito bonito, porque ele tem 17 anos e ele é apaixonado pelo continente. E isso não é uma coisa que aconteça, espontâneo, é identificação. Então, além de todos os temas, né, humanos e do mundo, porque o Érico, apesar de fazer um romance que passa por várias guerras, né, a gente passa pela Revolução Farroupilha, pela Guerra do Paraguai, pela Revolução Federalista, né, a gente tem a República, tal. Ele é um romance sobre a paz, né, sobre o estrago da guerra, né, a tragédia da guerra. Ele é um romance extremamente pacifista. É um romance que mostra o quanto somos, o quanto o homem pode ser absurdo quando está sempre trabalhando pela guerra. E aí vem o papel da mulher também, né? Da mulher que não é bélica, da mulher
que cuida, que protege, que muitas vezes segura o seu homem, né? Então eu acho que ele é atual em tantas instâncias, né? Os personagens assim são atuais porque cativam as pessoas, e os temas são atuais porque estão acontecendo constantemente diante dos nossos olhos, né? É. E você vê, vamos dizer, as histórias dos personagens do Érico caminhando ainda pelas ruas de Porto Alegre? Ah, eu conheço várias Bibianas. Sim, eu vejo. E é muito engraçado, assim, que aqui tem pessoas que dizem, eu sou terra, eu sou da família que o Érico escreveu. As pessoas já compraram para si uma história que é totalmente ficcional, né? Porque ele não usou uma família específica, né? O sobrenome Terra tem uma explicação, essa coisa, né, telúrica do chão e tal, assim como ele dá para o Capitão Rodrigo o sobrenome de Cambará, que é uma árvore, né? Uma É, árvore que cresce aqui. que era o Chico Rodrigues que resolve, né? Vendo a árvore, né? Agora, a partir de agora, eu sou Cambará, né? Agora vou me chamar Cambará, né? Então tudo tem uma simbologia, mas como a boa literatura, as histórias quando elas ganham essa força que o Érico tem, elas passam a ser uma realidade, né? Elas viram as pessoas. Esses tempos uma pessoa me escreveu: olha, eu sou terra, eu sou da família do livro do Érico. Então ela já se considera da família do livro do Érico. E isso ele faz parte da gênese dos gaúchos, assim, né? O livro durante que ele lançou em 1940 e poucos o primeiro livro aqui, deixa eu ver, não tenho certeza agora da data exata. Vamos ver aqui. Não, 47 ele inicia O Tempo e o Vento e publica O Continente em 1949. E depois demora 15 anos para finalizar toda a trilogia. Então, assim, a gente tem aí 2025, 75 anos de história que os gaúchos absorveram essa história para suas próprias vidas, né? Eles falam sobre isso como se fosse quase uma história real. É. Eu conheci uma Ana Terra, jornalista aí do Rio Grande do Sul, né? Jornalista trabalhando na TV Globo na época, é uma Sim, grande figura. conheço. É, Tem muitas Ana Terras aqui é, e e, Bibianas, né? e diz a Márcia Ivana Lins Silva, que é uma estudiosa da obra de Érico Veríssimo, aí da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, formada aí, mas ela mora em São Paulo hoje. E ela estava me contando, aqui num debate desse, que é, existem muitas bibianas no Nordeste. Ah, é? Começaram a surgir bibianas no Nordeste também. É, o que mostra que realmente assim, a obra dele penetrou, né, nesse país, né? É. E uma coisa que eu acho muito linda também no Continente é assim, né? Ele abre o romance com essa citação bíblica, né? Uma geração vai e outra geração vem, porém a terra para sempre permanece. E nasce o sol e põe-se o sol, e volta ao seu lugar de onde nasceu. O vento vai para o sul e faz o seu giro para o norte, continuamente vai girando o vento e volta fazendo os seus circuitos. Ele está falando de uma história que se repete, né? Ela é Sim. circular. E ele constrói um romance circular, né? A primeira frase do livro era uma noite fria de lua cheia, as estrelas brilhavam no céu de Santa Fé. É a última frase do livro também. Então é um livro onde as coisas constantemente se repetem. A Ana e a Bibiana, duas vezes Ana, Bibiana, né? Então, É. tudo os Rodrigos são semelhantes, né? Vivem situações semelhantes, como a vida, né? Que se As Marias repete. Valéria, né? As Marias Valérias, então, eu acho lindo, e isso é uma coisa que me põe a pensar. Eu tenho certeza que quando o Eric começou o Continente lá, ele não tinha pensado em terminar assim, mas 15 anos depois ele consegue voltar para o começo, a ponto de que você termina de ler O Tempo e Vento e passa a pensar ele de uma maneira toda diferente, né? Será que isso foi escrito pelo personagem, né? Será que a gente está lendo o livro que ele escreveu? Então eu acho assim realmente um dos livros mais não por ser gaúcha, mas realmente um dos livros mais lindos da literatura, eu acho.
E qual que é o impacto, né, desse livro na tua obra, né? Como é que Ah, chegou Érico Veríssimo na sua vida como escritora? chegou primeiro como leitora, né? Aquela menina que adorava ler numa casa em que ninguém lia, né? Minha família não era uma família de leitores. Então, o Érico tinha vários livros infantis e eu me lembro, como eu disse, assim, de eu criança lendo os livros dele, tanto que quando meus filhos começaram a gostar, né, gostar de histórias, desde pequeno leram, mas assim, a primeira coisa foi comprar a obra do Érico para eles. E aí, quando eu leio O Continente, que eu li primeiro, a fascinação, né, de meu Deus, ele conseguiu fazer isso com palavras, né? É encantador. Para mim, eu me lembro assim do choque que eu tive. E depois, quando eu resolvi escrever A Casa das Sete Mulheres, que surgiu de um romance do Tabajara Ruas, né? Tabajara Ruas tem um romance chamado Os Varões Assinalados, que conta a Revolução Uhum. Farroupilha, né, sobre o ponto de vista dos varões, né? Então, lá no livro do Taba, que é um livro impressionante, nesse tempo eu morava em São Paulo e eu conheço Tabajara Ruas desde criança, né, porque o irmão dele é casado com a minha tia. Mas a minha infância toda o Tabajara estava no exílio, né, tinha se exilado. E aí, quando ele volta, eu já sou uma menina, já adolescente, que está começando a desenhar e tal. E ele sempre foi muito atencioso comigo. E um dia eu comecei a escrever. Então, eu sempre tive, assim, a imagem do Tabajara Ruas como a do escritor possível, né? Porque todo mundo achava um absurdo eu querer ser escritora, mas existia um escritor, eu conhecia ele, então eu podia também ser uma escritora. Quando eu comecei a escrever, naturalmente ele me deu atenção e me ajudou e leu meus livros. Só que eu tinha lido toda a obra dele, mas não tinha lido Os Varões, que eu li já casada, inclusive, morando em São Paulo. E é um livro sobre a guerra, furioso e forte. E tem só uma passagem, um livro masculino, onde não dá mais que uma página de um romance de 600 páginas, onde o Tabajara fala que o Giuseppe Garibaldi chegou na casa das sete mulheres. E elas fazem um jantar para ele. E ele diz que todas o amaram, o temeram de alguma maneira. E aí, na verdade, meu ex-marido leu primeiro esse livro, porque ele estava fazendo uma matéria para uma revista que o Ziraldo fez há muitos anos atrás, uma revista literária, e o Ziraldo era apaixonado pelo Tabajara Ruas, e a matéria de capa de lançamento da revista era com o Tabajara, e o meu ex-marido, Marcelo Pires, que fez. Então eu dei para ele todos os livros e falei, só não tem Os Varões, que foi primeiro um folhetim aqui no Correio do Povo, no jornal aqui do Sul. E nós compramos Os Varões, o Marcelo leu. E ele disse um dia para mim, olha aqui, ó, aqui dentro tem uma história para te contar. Só não vou te dizer qual é. Aí se passaram alguns meses e eu fui ler. E quando eu cheguei ali, a Casa das Sete Mulheres. Eu liguei para o meu ex-marido, estava no trabalho, falei para ele, tu acha que eu tenho que escrever A Casa das Sete Mulheres? E ele falou, acho. Eu liguei para o Tabajara e disse, Tabajara, posso escrever um romance inspirado nessa tua citação aqui? Claro, que ideia. E aí eu fui procurar, né? Voltei para o Sul, fui pesquisar a história da família, tal. Só encontrei 5 mulheres. Né? E aí, como uma boa ficcionista, eu falei, eu vou inventar duas. Eu nem liguei para o Tabajara e falei, de onde é que tu tirou 7? Vou inventar duas. E inventei duas, o que foi maravilhoso, porque dentro daquela história que não acontecia muita coisa, aquelas mulheres ali trancadas naquela casa, eu tinha duas para enlouquecer, fazer o que eu quisesse com elas. Né? E escrevi todo o romance. O Tabajara disse, eu vou fazer a orelha para ti. E aí leu lá, né, tal, e um dia a gente estava almoçando junto, poxa, Tabajara, eu nunca te perguntei, né, de onde é que tu tirou 7? Cara, varei os museus, todos os institutos históricos, geográficos, tudo que eu pude, só achei 5. E ele falou, sei lá quantas mulheres tinha nessa casa, eu botei 7, que é o número cabalístico. Então ficou 7. Mas para construir essas mulheres e pensar nelas, né, eu sempre fiz assim. Na verdade, a Casa das Sete Mulheres foi meu primeiro projeto, como diz o Érico, que tinha um pano de fundo histórico. Então, eu dividi as minhas pesquisas em, né, história, enfim, toda a questão da Revolução, das batalhas e tal, né, do movimento, para poder entender as mulheres naquela instância. E outra coisa, como é que outros autores contaram aquilo que eu queria contar, né? E todos contaram sobre os homens, menos o Érico, que tinha aquelas grandes mulheres, né?
Então, Aham. fui lá, Bibiana, Na Terra, Maria Valéria. E também tem um livrinho bem pequeno do Josué Guimarães que se chama A História de Amor de Garibaldi e Manuela, que é uma novelinha curta dos dois nesse período que estão convivendo lá na estância. Então, o Érico foi naturalmente, primeiro, uma inspiração, depois, óbvio que a gente não vai copiar ninguém, né? Mas assim, você vai ver como é que um autor fez, por exemplo, um baile na corte, como ele fez. Eu vou lá, vejo, né? Eu me inspiro assim, vou anotando coisas, filmes, quando a gente tem o cinema. O Érico sempre foi assim um exemplo para mim. E quando calhou de eu adaptar, de levar o Érico, primeiro foi um medo terrível, né? Eu disse, Jaime, como é que eu vou aceitar isso, Jaime? Eu vou apanhar de todo mundo. Aí eu pensei, bom, alguém vai fazer, tá? Então que seja eu. E aí a gente teve essa experiência, que foi um convívio, assim, a obra O Continente, para mim, é. Eu acho que eu sei mais dele do que dos livros que eu mesma escrevi, porque você tem que ficar indo e vindo, voltando. E outra coisa, os diálogos do Érico são tão geniais, que é um sofrimento cortar. Então a gente trabalhava assim, agora o que, que a gente tem que cortar? O que, que a gente vai cortar? Muito difícil tirar um diálogo dele, porque ele é um dialoguista sensacional. Aham. E consegue fazer essas amarrações, como você leu trechos espetaculares, né? É, dessa questão da passagem do tempo, né? Meu, ele é incrível, ele é incrível. Ele tem um domínio assim de sumário e cena fabuloso, né? Porque é um romance que ele é muito largo, muito abrangente. Então ele consegue sumariar e avançar no tempo com uma facilidade absurda, né? E encantadora a maneira como ele constrói o livro. Eu sou fascinada por tudo que está aqui. O Capitão Rodrigo, né, é um personagem incrível no sentido de que o Capitão Rodrigo ele entra no romance, é aquela coisa, né? Ninguém sabe de onde ele veio. Toda a gente tinha achado estranha a maneira como o Capitão Rodrigo Cambará entrara na vida de Santa Fé. Um dia chegou, sabe-se lá de onde, daí começa a descrever o capitão. O capitão entra, um galã, todo mundo é encantado por ele. E aí, aquele cara que entra, um galã lindo e corajoso e doido, temerário, mas assim, de caráter, de valor, ele casa com a Bibiana e a partir do casamento ele vai decaindo, né? Ele trai a Bibiana, ele apronta isso, ele apronta aquilo, ele monta o armazém com o cunhado, né? E diz, olha, agora eu vou comprar mantimentos, não me lembro em qual cidade. E o irmão da Bibiana, o Juvenal, diz, que tu vai, eu sei, só não tenho certeza se tu vai voltar, né? Porque ele era tão mal... E ele realmente demora meses para voltar e ele vai decaindo, ele vai aprontando até que morre a filha, morre a Anitta, né? A filha do casal, e ele tá jogando no carteado, bêbado, mandam chamar ele capitão, a sua filha tá à beira da morte. E ele diz, Laputia, eu tô jogando, não vou perder a partida. E até os amigos que estão ali dizem, capitão, vós mecê é pai, vai lá ver a menina. Quando ele chega, a menina morreu. Não tem um leitor nesse momento que não odeie o Capitão Rodrigo com todas as suas forças. Mas o Érico vai resgatando o Capitão, né? Depois de enterrar ele no poço mais profundo, ele resgata o Capitão. Porque aí eclode a Revolução Farroupilha e o Capitão volta para o seu elemento, que é a guerra. Tira a espada da parede, vai para a guerra, ganha uma batalha atrás da outra. Quando volta para Santa Fé, já um herói, né? Depois de ter sido assim a pior pessoa do livro, volta, ele liberta o sogro, Pedro Terra, com que ele tinha brigado, ele volta para Bibiana, que ele tinha enchido, né, de guampa, e diz, Bibiana, me aprenda e não sei o que lá, me frita uma linguiça, que eu vou lá tomar o casarão e já volto. Antes de chegar no casarão, ele vai para o padre Lara e diz, padre, eu só vim ver se Vossa Mercê não estava no casarão, eu não quero lastimar o amigo. Então ele vai limpando a barra com todo mundo. Quando ele entra no casarão, ele é um herói de novo. E aí ele morre, né? E aí ele morre. Então ele sai do romance um herói. Ele entra um herói desconhecido, sai um herói que todo mundo é apaixonado, mas durante a maior parte do tempo ele só caiu, né? Então ele faz uma trajetória totalmente oposta a qualquer personagem. É impressionante a maneira como... E como ele também, como autora, falo isso, como ele
abdica de um personagem tão encantador, porque você fica com um vazio depois disso, né? E Ele, aí, é- ele, ele abdica de certa forma, né? Porque ao dar essa dimensão humana, né, ao personagem, ele torna o personagem inesquecível. inesquecível. Quando eu estava adaptando o livro com o Tabajara, eu disse, ai, Tabajara, e agora? Daí ele fala, Letícia, mas imagina se a gente ficasse vendo o Capitão Rodrigo envelhecer com um barrigão, palitando o dente no balcão do armazém. Então, assim, ele sai da vida para a história, que nem falou o Getúlio. Ele permanece aquela figura que Aham, paira, né, por aham. toda a obra. Nesse processo aí de filmagem, né, a partir do seu roteiro, houve momentos especiais, Letícia, enfim, e que tiveram te tocado especialmente? Eu não acompanhei toda a filmagem, né? Porque eu fui em alguns momentos, né? Mas assim, o Tiago conta coisas incríveis, porque ele foi fazer o Capitão Rodrigo. E tem Tiago uma história, Lacerda. o Tiago Lacerda, tem uma história muito bonita, que é a seguinte: quando o Jaime me chamou para fazer o roteiro, o Jaime disse: Olha, eu só sei duas coisas, tu vai fazer o roteiro e o Tiago Lacerda é o Capitão Rodrigo. E aí o Tiago conta que desde menino, de colégio, ele era chamado de mini Tarcísio. Que um dia chegou na escola, a professora fez a chamada, né? Primeiro dia de aula, levanta para ver a carinha de cada um. Quando ele levantou, ela falou assim: Menino, tu é a cara do Tarcísio Meira, só vou te chamar de Tarcísio. E passou a chamar ele de Tarcísio o ano escolar inteiro. E quando ele entrou, virou ator, enfim, tal, ele fascinado pelo Tarcísio, se aproximaram, né? E aí quando já me chamou o Tiago, um dia no Projac, Tiago, vem cá na minha sala, tal, e diz: Olha, eu queria que você fosse o Capitão Rodrigo, porque, né, tu é cara do Tarcísio, tu é um baita, tu é o Capitão Rodrigo, topa. E ele topo, claro, era apaixonado pelo Tempo e Vento, e disse: Bom, agora, o que será que o Tarcísio vai achar disso? Né? Que eu vou fazer. E ele ficou nessa coisa assim: vou fazer igual o Tarcísio. E aí ele disse que ele saiu da sala do Jaime, super impactado com a responsabilidade que ele tinha acabado de assumir, e que ele pensou: eu preciso falar com o Tarcísio. E ele disse que já era um horário meio tarde, assim, que o projeto estava super vazio, e ele foi andando pelo corredor e não encontrou ninguém. E entrou na sala ali onde os artistas se preparam, que tinha deixado a mochila dele para pegar as coisas. E quando ele abriu a porta, só tinha uma pessoa ali, o Tarcísio Meira. E aí olhou e falou: Tarcísio, eu preciso falar contigo. E aí falou que ia fazer o Capitão Rodrigo. Então, tem umas histórias muito, muito legais. Assim. Eu lembro uma outra engraçada, que essa é mais engraçada. Eu estava acompanhando essa filmagem, que eles era a volta da guerra, né? Então os Amaral vão para a guerra, o Pedro Terra, Ana Terra ainda viva. Pedro Terra é um jovem, né? Recém se casou e vai para a guerra lutar com os Amaral. E eles voltam super, né, destruídos, está chovendo e tal. E eles fazem a filmagem uma vez, né, com um caminhão de bombeiro para fazer a chuva, e alguém erra uma fala. Ah, então volta todo mundo de novo, vamos gravar. Faz de novo, erra uma fala. E agora tem que fazer de novo. Só que não tinha mais água. Toda a água que tinha sido comprada para fazer a chuva foi gasta. E aí o Jaime, não, vamos ter que. Daí vem né, sempre tem alguém que diz: olha, o orçamento não permite mais um caminhão de água. Então vamos fazer eles só molhados. Daí no final eles veem como se tivessem passado por uma chuva e aí finalmente dá certo. Foi muito, foi muito incrível, assim, porque se construiu uma cidade cenográfica em Bagé usando o desenho. O Érico faz um mapa de Santa Fé, tem, né? Ele era um grande desenhista, e ele tem um mapa inteirinho, assim, de como é Santa Fé, com a árvore no meio, e se constrói essa cidade com o mapa dele. Uma das coisas que mais me encantou, assim, nesse processo foi a gente ter a presença da Fernanda Montenegro como Bibiana, né? Ela é a Bibiana velha, né? Ela conta a história, a gente dá para ela o papel de narradora, e isso foi lindo, assim, ver a Bibiana na pele da Fernanda. Ah. E você teve algum retorno
da família do Érico, a respeito do teu roteiro? Ah, a gente conversou bastante com a minha aproximação lá com a dona Mafalda, né? Eu acabei ficando muito amiga, assim, da família. O Luiz Fernando é um querido, muitas vezes a gente ia lá, jantava juntos, né? A esposa dele a Lúcia é uma pessoa encantadora, muito divertida. E eles acompanharam de perto, enquanto eu estava escrevendo, muitas vezes eu pedi uma opinião sobre alguma coisa. Foi um processo muito afetivo, assim, foi muito legal de fazer. Aham. Maravilha. Letícia, eu queria te agradecer muito, né? Foi uma conversa muito boa, muito informativa e essa coisa, né, de a gente conseguir não só mergulhar na obra do Érico, por esse olhar que é um olhar afetivo, né? Um olhar de um entendimento mais largo do que a mera discussão acadêmica ou intelectual sobre a Acadêmica. obra de porque É. Érico era muito mais do que técnica de literatura, né? Técnica de... O Érico é um remédio para a vida, é um porto seguro, é uma sombra para quando eu acho que sempre que a gente tivesse um problema, a gente lesse um bom romance, a gente ia ser mais saudável e mais feliz. O Érico é talvez uma das melhores medicinas na minha casa e na minha vida. Que ótimo. Maravilha. Letícia, muito obrigado mais uma vez, viu? E eu aproveito para convidar as pessoas que estão nos assistindo para assistir os outros debates que completam esse ciclo, tá? Muito obrigado, um grande abraço para você. Obrigada também.